Tá pensando o quê, né, Pedro Campos? Unidos na alegria e na tristeza, não é isso? Nós dois? É isso aí, né? Não temos que comemorar nada aí do fim de semana, viu, Felipe Melo? Corinthians derrapou sobre o São Paulo e o Palmeiras da Silvânia sobre o Bragantino ontem. Bom dia. Tudo bem, Pedro? Silvânia, bom dia para todo mundo. Bom, foi assim o final de semana. Os semifinalistas de competições internacionais não foram bem. Vou começar falando sobre a Libertadores da América. O Cuiabá venceu o Fluminense, que é semifinalista da Libertadores, por 3-0. O Internacional, semifinalista, perdeu para o Atlético Mineiro por 2-0. O Palmeiras, semifinalista da Libertadores, perdeu para o Bragantino por 2-1. E o Boca Juniors, que também é semifinalista da Libertadores, perdeu do River Plate por 2-0. Então, tudo com reserva também, né? Todos jogando com time reserva, time misto, Isso, enfim. Os da Libertadores não venceram ninguém. Já na Sul-Americana, tivemos o São Paulo derrotando o Corinthians por 2-1, o jogo no Morumbi. O Corinthians, que é semifinalista da Sul-Americana, perdeu mais uma partida, perdeu mais uma vez para o São Paulo. E o Fortaleza, que é semifinalista, que vai jogar contra o Corinthians amanhã, perdeu do Grêmio, empatou com o Grêmio 1-1 o jogo em casa. Então, ninguém foi bem ali de quem está disputando as competições internacionais nesta semana. Lembrando que a gente tem jogo amanhã do Corinthians, às 9h30 da noite, contra o Fortaleza, lá no Castelão. O primeiro jogo foi empate 1-1. Inter e Flu jogam na quarta-feira e Palmeiras e Boca jogam na quinta-feira. Outros jogos do Campeonato Brasileiro. Um jogo muito legal ontem na Vila Belmiro. O Santos derrotou o Vasco por 4-1 e saiu da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E após a partida, Marcelo Fernandes foi efetivado no cargo. Portanto, o Santos agora tem um técnico até o final da temporada, o interino Marcelo Fernandes, que venceu 2 partidas consecutivas, vai permanecer no cargo no Santos, no comando técnico da equipe santista. Tivemos ainda neste final de semana o Coritiba vencendo o Atlético Paranaense por 2-0, o Cruzeiro empatando com o América no Clássico Mineiro por 1-1 e o Flamengo derrotando o Bahia no primeiro jogo sem Sampaoli, 1-0 para o Flamengo contra o Bahia. E hoje, às 8 horas da noite, o líder Botafogo joga contra o Goiás no Newton Santos. Se o Botafogo ganhar, abre 9 pontos de vantagem para o segundo colocado, que hoje é o Bragantino. O Bragantino ultrapassou o Grêmio e ultrapassou o Palmeiras. Portanto, hoje, o vice-líder do Campeonato Brasileiro é o Bragantino. Chega a ser até meio improvável, né? A gente não imaginava que já no segundo turno a gente teria o Botafogo na liderança e o Bragantino na vice-liderança. Eu falo, não imaginava, pensando no início do campeonato, mas a campanha das duas equipes são impressionantes, né? O Botafogo principalmente, só que o Botafogo vem de 3 derrotas consecutivas. Se o Botafogo perde hoje do Goiás, que está ali na zona de rebaixamento, a situação fica muito complicada para o Botafogo, para o Bruno Lage. Fica muito pressionado, ele já está pressionado no cargo. Se ele perde hoje, sei não, hein? Não sei não. Mas se vence hoje, abre 9 pontos de vantagem para o vice-líder Bragantino, 10 pontos para o Grêmio, 10 pontos para o Palmeiras. Passa rápido aí como estão os primeiros e os últimos colocados da Série A para a gente ainda falar da Série B, Felipe. Vamos lá, Série A do Campeonato Brasileiro. A gente tem o Botafogo na liderança, tem 51 pontos. Na vice-liderança, o Bragantino com 45. O Grêmio tem 44 pontos, é o terceiro colocado, e o Palmeiras com a mesma pontuação, quarto colocado, 44 pontos. Na zona de rebaixamento, Goiás 26, Bahia 25, América 18 e Coritiba 17 pontos. São os 4 últimos do Campeonato Brasileiro. E na Série B? Na Série B do Brasileirão, a gente, neste final de semana, vários jogos também da competição. Destacar o Botafogo, que empatou contra a equipe do Ituano fora de casa, 1-1, Botafogo de Ribeirão e Ituano. O Juventude venceu o Criciúma por 1-0, Guarani 2, Novo Horizontino 1, ABC 2, Ponte Preta 0, olha a Ponte perdendo do lanterna da competição. O Vila Nova empatou com a Chape 0-0 e o Ceará perdeu em casa do Atlético Goianiense, 1-0 para o Atlético Goianiense na Série B do Brasileiro. Os 4 primeiros da Série B, Vitória 58 pontos, Sport 54, Juventude 53 e Guarani 53. E os 4 últimos, Chapecoense 29, Tombense 26, Londrina 24 e o ABC 19 pontos.
Felipe Melo, então, aí com os destaques pra gente, né? Agora, essa semana, resta, então, acompanharmos o desempenho aí dos brasileiros que estão na Sul-Americana e também na Libertadores, né, Felipe? São jogos de volta. Jogos decisivos que valem vaga na final, hein? Então, portanto, amanhã, Corinthians e Fortaleza no Castelão às 9h30 da noite. Quarta-feira, Internacional e Fluminense no Beira-Rio às 9h30 da noite. E também na quinta-feira, Boca Juniors e Palmeiras. Palmeiras e Boca Juniors, o jogo aqui em São Paulo, às 9h30 da noite. São jogos da Copa Sul-Americana e da Libertadores da América para esta semana, Pedro. Valeu, Felipe Melo, trazendo pra gente os destaques do esporte no Pulo do Gato. São 6h32. Os resultados das eleições para conselhos tutelares